Meus queridos, a paz do Senhor Jesus a todos. Hoje, lição de número 13, é o encerramento do nosso trimestre e o título é A Verdadeira Identidade do Cristão. A nossa lição está dividida em 3 tópicos principais, que são a condenação dos falsos seguidores de Jesus, em quem estamos alicerçados ou firmados, e Jesus, a nossa verdadeira identidade. Nosso texto áureo se encontra em Mateus capítulo 7, versículo de número 21, que diz assim: Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Ou seja, uma coisa é dizer e a outra coisa é fazer. Eu digo que vou fazer, mas não faço. Então, uma coisa é eu falar: Senhor, será que Ele é o meu Senhor? Realmente, se Ele for o meu Senhor, então sim, eu vou colocar em prática, eu vou obedecer tudo aquilo que Ele me ensinar, tudo aquilo que Ele disser que eu tenho que fazer através da Sua palavra. A nossa verdade prática diz que no reino de Deus não basta ouvir para se identificar com o Salvador, é preciso praticar aquilo que aprendeu. A palavra-chave é identidade. Quem somos nós? Quem sou eu? Quem é você? Primeiro tópico, a condenação dos falsos seguidores de Jesus. Primeiro subtópico, uma fé só de palavras. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 20 diz assim: Porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Ou seja, não é só falar, palavra sim, palavra de Deus, mas não é só eu falar, mas é também o poder de Deus. Então, quando nós acreditamos em Jesus, nós cremos porque nós vemos as coisas acontecerem, nós sentimos a presença dele, nós ouvimos o Espírito Santo de Deus falar conosco diretamente aos nossos corações. 1 de João 3,18 diz assim: Meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e verdade. Então olha só o que João está dizendo aqui. Nós não podemos, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Não, peraí, aquele que ama faz a vontade dele. Aquele que ama não fica só em palavras, em blá blá blá. Não, vai cumprir a obra do Senhor, vai fazer, vai falar, é de verdade, é do fundo do coração. Romanos 10, 9 e 10 diz assim: a saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então, o que eu preciso fazer para ser salvo? Primeiro, a minha boca tem que confessar, mas o meu coração tem que crer. Então, para minha boca confessar, o meu coração tem que crer, porque a boca vai falar aquilo que o coração está cheio. Então, meu coração creu, acreditou no Senhor Jesus, naquilo que Ele fez por mim, aí minha boca vai confessar Ele como meu Senhor, como meu Salvador. E o versículo 10 diz assim: Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Segundo subtópico diz: os milagres não transformam o caráter. O que é caráter? Caráter é personalidade. Caráter, eu gosto de dizer que é aquilo que você é quando ninguém está vendo. Esse é o seu caráter. Aqui está dizendo que os milagres não transformam o caráter da pessoa. Mateus 7, 22, 23 vai dizer: Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Olha só, qual que é o título do subtópico aqui? Os milagres não transformam o caráter. Então você vê, as pessoas, elas faziam essas pessoas que ele está dizendo aqui, faziam maravilhas, expulsavam demônios, profetizavam, ou seja, tinha dons, ou seja, dons também não transformam o caráter da pessoa. Quem transforma é o Espírito Santo de Deus. Sim, mas nós temos que deixar ele trabalhar, porque se nós não deixarmos não vai adiantar nada. Aí o que vai acontecer aqui? Então lhes direi abertamente: Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticai a iniquidade, vós que praticai o mal, vós que praticais o pecado. Então, aquilo que desperta maravilha é aquilo que desperta grande admiração, assombro, também em virtude de suas realizações, sua perfeição, grandeza, beleza, etc. Também maravilhas são o quê? Prodígio. E maravilhas também são o quê? São os milagres. Então, o milagre não vai transformar o caráter da pessoa. O fato de eu expulsar o demônio, o fato de eu receber dom espiritual não vai transformar o meu caráter. Mas sim, o fruto do Espírito, se eu permitir que ele trabalhe na minha vida, aí sim, o meu caráter vai ser transformado. Lucas capítulo 11, versículo 27 e 28 diz: E aconteceu o quê? Dizendo ele estas coisas, uma mulher dentre a multidão, levantando a voz, lhe disse: Bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos em que mamaste. Mas ele disse: Antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e as guardam. Ou seja, guardam não é para mim, é guardar, é eu ter ela sempre comigo e colocar ela em prática. Tiago 2, do 18 ao 20 vai dizer assim: Mas dirá alguém: Tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé
pelas minhas obras. Olha só que interessante. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios creem e estremecem. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem obras é morta? Ou seja, eu posso demonstrar a minha fé, porque a fé não é algo palpável, é algo abstrato, é algo que não se vê. Então, como que eu vou demonstrar a minha fé? Através das minhas obras. As minhas obras vão dizer se eu tenho fé ou não. Agora, eu digo que tenho fé, mas eu não tenho obras. Será que realmente eu tenho fé? Será que realmente eu acredito? Então, as minhas obras vão mostrar realmente quem eu sou. Ou seja, o fruto que eu estiver dando, os frutos que eu estiver dando, vai mostrar verdadeiramente quem eu sou. O terceiro subtópico, fazendo a vontade do Pai. Vontade, segundo o dicionário, diz que é querer, escolher, praticar ou deixar de praticar certos atos. Vontade também significa ânimo, também significa determinação e também significa firmeza. Agora, tudo isso aqui nós temos que usar para quem? Para fazer a vontade dele. Essa vontade aqui é a vontade dele. A vontade dele tem que estar na nossa vida, tem que estar no nosso coração, não somente nos nossos lábios, mas também no nosso coração, para que possamos praticá-lo. E também a nossa revista vai falar que essa é uma palavra que vem do grego telema. Essa palavra significa uma determinação, escolha ativa ou passiva, e também inclinação, desejo e prazer. Então, o que Deus tem prazer, nós temos que ter prazer. O desejo de Deus tem que ser o nosso desejo. A inclinação de Deus tem que ser a nossa inclinação. A escolha de Deus tem que ser a nossa escolha. A determinação de Deus tem que ser a nossa determinação também. Mateus capítulo 6, versículo 10 diz: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, da mesma forma que a tua vontade é feita lá no céu, que ela também seja feita aqui na terra. Esse tem que ser o nosso desejo. Salmo 103, verso 20 diz: bendizei ao Senhor todos os seus anjos, vós que excedeis em força, que guardais os seus mandamentos, obedecendo a voz da sua palavra. Imagina bem, os anjos, que são mais poderosos do que nós, eles guardam os mandamentos de Deus, eles obedecem a palavra de Deus na risca. E por que nós, seres humanos, tão falhos, tão cheios de defeitos, tão pequeno, tão minúsculo, não vamos querer obedecer à vontade de Deus, vamos querer duvidar do Senhor Deus? Salmo 143, 10 vai dizer assim: ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus. O teu espírito é bom, guie-me por toda a terra plana. Então, eu não sei fazer a vontade do Senhor. A oração do salmista aqui: me ensina, Senhor, a fazer a tua vontade. Me ensina qual é a tua vontade. Para eu saber a vontade de Deus, eu vou ter que meditar na palavra de Deus. Para eu saber a vontade dele, eu preciso conhecer a sua palavra. Aí, recebendo o seu Espírito, aceitando a Cristo, tendo ele dentro de mim, aí sim eu vou conseguir desenvolver o fruto do Espírito, vou conseguir colocar em prática a vontade do Senhor na minha vida. O resumo desse tópico diz que os falsos seguidores de Jesus Cristo serão condenados. Então tem o verdadeiro seguidor de Cristo, mas tem também o falso. E o falso seguidor não é aquele que está lá fora, não. É aquele que está aqui dentro, é aquele que está no nosso meio. Porque aquele que está lá fora a gente já sabe que ele não é seguidor de Cristo, mas aquele que está aqui dentro a gente não sabe. Será que ele é ou será que ele não é? Então tem o verdadeiro, mas tem também o falso. Fica tranquilo, sempre vai ter os remanescentes. Deus sempre tem aqueles em quem ele pode confiar, aqueles com quem ele pode contar. O segundo tópico diz: em quem estamos alicerçados? Primeiro subtópico: o alicerce começa pelo ouvir. A palavra alicerce, ela significa base, ela significa fundação, ela significa onde se assentam as estruturas externas de uma construção. Normalmente o alicerce ele fica escondidinho, normalmente o alicerce ele fica embaixo da terra. Depois nós só vemos a construção, nós só vemos a edificação. Mas o alicerce serve para alguma coisa? Sim, com toda certeza. O alicerce é a base, é a estrutura, é aquilo que dá o sustento para toda obra ser construída acima. Mateus 7, 24 diz assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E o fato de edificar, de construir a casa sobre a rocha, não é você pegar uma rocha e construir em cima, não, é você cavar até chegar na rocha, até chegar num lugar onde você não consegue cavar mais. Aí sim, o alicerce está numa base firme, numa base sólida. Isso que é construir, edificar sobre a rocha. Agora, quem que é a rocha? A rocha no Antigo Testamento acompanhava o povo de Deus no deserto. Quem que é a rocha? Paulo vai dizer que a rocha é Cristo, aquela rocha era Cristo. Então a rocha que nós devemos alicerçar a nossa fé, a nossa base espiritual, é o Senhor Jesus Cristo. Somente Ele, edificar em cima da rocha que é Cristo. João 6,68 diz assim: respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós?
tu tens as palavras de vida eterna. Outra tradução diz, só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Então, para onde que nós vamos? Jesus falou um certo tempo, ele pregou um sermão tão duro que as pessoas começaram a ir embora. Aí ele perguntou para os seus discípulos, vocês também não querem ir? Vão também embora. Ele falou, mas para onde nós vamos? Só o Senhor tem palavra de vida eterna. Não existe salvação em nenhum outro, não existe outro nome capaz de nos salvar, somente o nome de Jesus. Esse é o nome que está acima de todo nome. João 1,1 vai dizer assim, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, ou seja, ele era o alicerce desde o princípio, desde a criação, ele é o alicerce. Colossenses 1,17 vai confirmar isso aí dizendo, e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem através dele, ou por ele, ou seja, Jesus ele é a base de todas as coisas, Jesus é a base de toda existência. Salmo 127, primeiro, diz assim, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Ou seja, é necessário ter o Senhor como alicerce, como base, como princípio, como principal na nossa vida. O Senhor precisa edificar a casa. Eu tenho que trabalhar para que ela possa ser edificada. Mas se eu não confiar no Senhor, a edificação não vai ficar boa. Se eu não tiver o Senhor como alicerce, como base, a edificação não vai ficar boa, não vai ter sustentação, vai cair, vai ruir, uma hora vai ceder, vai ter problema. Então, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. É necessário que tenha o sentinela, mas é necessário que o sentinela confie no Senhor, porque confiar em si mesmo não vai dar certo, não vai funcionar. O alicerce, a base, tem que ser o Senhor Jesus. O segundo subtópico diz a importância do bom alicerce. Bom, se tem o bom alicerce é porque tem o mau alicerce. Se tem o alicerce que sustenta, tem o alicerce que não sustenta. Então olha só, Mateus 7, do 24 ao 27 diz assim, todo aquele que escuta, repetindo, essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo eu, homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Então é esse aqui, a rocha é o bom alicerce. O que vai acontecer? Ele edificou a sua casa sobre o alicerce bom. O que vai acontecer? Desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos, combateram aquela casa e ela não caiu. Por quê? Porque estava edificada sobre a rocha. Ou seja, os ataques vêm de cima, através da chuva, vêm de baixo, através dos rios, e vêm dos lados, através dos ventos. Mas se estivermos alicerçados na rocha, se a nossa construção, se a nossa edificação for sobre a rocha, nós não vamos cair. Por quê? Porque é Ele quem nos sustenta, é Ele quem nos guia, é Ele quem nos conduz. É somente por causa dele, não é por causa de nós, é por causa dele. Mas aí vem o 26, versículo 26, e aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, ouvir uma coisa, colocar em prática é outra. Compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, ou seja, ele cavou para fazer um alicerce, mas não chegou até na rocha, então o alicerce dele ficou ali, conforme o vento bate, veja bem, versículo 27, desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos e combateram aquela casa e caiu. E foi grande a sua queda. Por quê? Note que os dois, tanto aquele que edificou sobre a rocha como que esse que edificou sobre a areia, eles sofreram os mesmos ataques, sofreram as mesmas coisas. Então, porém, o resultado foi diferente. Qual foi a diferença? A construção? Não, a diferença foi o alicerce, a diferença foi a base. Tem que ser, nossa base tem que ser o Senhor Jesus, a rocha tem que ser Jesus Cristo. Terceiro subtópico diz a relevância do praticar. Mateus 7, 24, 26, novamente, todo aquele pois que escuta e estas minhas palavras e as pratica, assemelhado-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, assemelhá-lo-ei ao homem insensato que edificou sobre a areia. Então, ouvir e colocar em prática. Eu posso ouvir e não praticar, eu sou insensato, eu sou louco se eu fizer isso. Agora, se eu ouvir e colocar em prática, aí sim eu sou um homem prudente. Então, tem relevância praticar? Com toda certeza. Agora, com que tipo de pessoa desse Sermão do Monte, dessa parte do Sermão do Monte, nós mais nos identificamos? Aquele que construiu sobre a rocha ou aquele que construiu sobre a areia? Essa é uma pergunta que nós precisamos responder para nós mesmos. Se edificamos sobre a areia, dá tempo ainda, tem vida, tem esperança, dá tempo ainda de mudar, começar a construir, começar a edificar sobre a rocha que é Cristo. O resumo desse tópico diz assim: devemos estar alicerçados sobre a rocha que é Jesus Cristo. O terceiro tópico diz Jesus, a nossa verdadeira identidade. Primeiro subtópico, Jesus, nosso maior pregador. Mateus 4,17 diz: desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus.
Ou seja, qual que tem que ser a nossa mensagem? Igual a de Jesus. Então esta deve ser a nossa mensagem. Que mensagem, Valdeci? Arrepender. Temos que pregar o arrependimento, temos que pregar o reino de Deus, a chegada do reino de Deus, a vinda do reino dos céus aqui na terra. João 3,3 diz assim: Jesus respondeu e disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então peraí, então eu vou ter que pregar arrependimento, vou ter que pregar o novo nascimento também tem que ser a nossa mensagem. Essa é a mensagem de Cristo, tem que ser a nossa mensagem. Agora, 1 Coríntios 11:1, olha o que Paulo diz: sede meus imitadores, como eu também de Cristo. Ou seja, em tudo aquilo que eu imito a Cristo, vocês podem me imitar, podem ficar de olho em mim. O que eu imito a Cristo, me imitem também. Ou seja, temos que fazer aquilo que o Senhor Jesus faz. Efésios 5:1, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. E o segundo subtópico vai dizer assim: autoridade do ensino de Cristo. Tinha autoridade do ensino de Cristo? Com toda certeza. Quando as pessoas ouviram, falaram assim: ele fala como quem tem autoridade, não como os escribas. Olha só, então eles notaram a diferença na mensagem de Cristo com a mensagem dos escribas e dos fariseus. João 10,18 diz assim: ninguém me tira de mim, ele está falando da própria vida, ninguém tira a minha vida de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Então, tem poder o ensino de Cristo? Claro que tem. Inclusive a própria vida dele, ele tinha poder para dar e poder para tomar. Tentaram matar ele por outras vezes. O que acontecia? Ele passava no meio da multidão, saía sem nada. Por quê? Porque não era o momento dele entregar a sua vida ainda. Quando chegou o momento certo, ele fez por quê? Porque ele quis, de livre e espontânea vontade. João 17,2 diz: assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste. Ele tem poder para nos dar a vida eterna também, para me dar e para te dar a vida eterna. Então confiemos nele, utilizemos dele como alicerce, como base para poder fazer a nossa construção. E olha só, para confirmar que ele tem poder, Mateus 28,18, depois da ressurreição, ele diz assim: e chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Então ele tem poder aonde você imaginar, ele tem poder. Na verdade ele não tem poder, ele tem todo o poder, ele é o todo poderoso. E o terceiro subtópico diz: Jesus como nossa identidade. 1 de João capítulo 3 versículo 2 diz: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. Nós seremos da mesma forma que ele é. Agora, para nós chegarmos lá, o que é preciso, o que é necessário? Primeiro, andar como filhos de Deus, ou seja, desenvolver as beatitudes ensinadas por Jesus. Estudamos o trimestre todo, esses 3 meses, essas 3 lições falando sobre o Sermão do Monte, capítulo 5, 6 e 7 do Evangelho segundo escreveu Mateus. Então nós precisamos andar da forma que Jesus andou, da forma como ele ensinou nesse Sermão do Monte. O que mais nós precisamos ser ou fazer? Nós precisamos ser sal e precisamos ser luz neste mundo. Se nós não somos, nós devemos ser, porque a Bíblia diz que vós sois, Jesus disse assim: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Ele não disse que vocês serão, ele disse: vocês são, vocês já são. Nós estamos aqui como sal para temperar o mundo, nós estamos aqui como luz para acabar, dissipar com as trevas. O que mais que nós precisamos fazer para chegar lá? Priorizar a justiça de Deus, não é a justiça nossa, não é a minha justiça, é a justiça de Deus que tem que ser priorizada, que tem que estar em primeiro lugar. O que mais que nós precisamos? Viver o amor de Cristo. Como? Orando, jejuando, ofertando de maneira sincera. Então nós somos chamados a entrar pela porta estreita. Lembra a porta estreita, a porta larga da lição anterior? Nós somos chamados a produzir frutos verdadeiros. Tem fruto verdadeiro, tem fruto falso? Tem fruto mau, tem fruto ruim, tem fruto podre, tem fruto estragado. Nós somos chamados para produzir qual? Os verdadeiros. Nós somos chamados também para quê? Para rejeitar o formalismo e também procurar fazer a vontade de Deus com verdade, com justiça e com amor. Essa tem sido a sua identidade? Será que essa tem sido a minha identidade? Eu luto todos os dias para que essa seja a minha identidade. E eu espero que você faça da mesma forma. Lute com todas as suas forças para poder chegar, para poder atingir essa identidade, para que nós possamos nos encontrar lá no céu um dia. E o resumo desse tópico diz que Jesus é a nossa verdadeira identidade. Vou ler aqui a conclusão para a gente terminar. O ensinamento do Sermão do Monte é para ser posto em prática. Jesus ensinou para que nós ouçamos, aprendamos, que ele suba para o nosso coração e que nós coloquemos em prática. Não é para ficar parado aqui não, não é para ficar guardado aqui não, é para colocar em prática. Não apenas para ser admirado ou debatido.
A sua preciosidade só pode ser provada verdadeiramente quando praticamos o que o sermão nos ensina. Então, nós vamos entender quão rico é esse tesouro a partir do momento que nós colocarmos em prática. Então veremos o quanto a virtude do reino de Deus tem um padrão elevado e celestial. É diferente do padrão humano. O padrão humano fala coisas terríveis. O padrão divino, o padrão celestial é outro nível, é completamente diferente. Lembra? O que as pessoas do mundo fazem com o inimigo? Elas odeiam, elas detestam, elas falam mal, elas criticam. O que o servo de Deus, o que o padrão de Deus tem que fazer, pede, diz que nós temos que fazer? Nós temos que amar, nós temos que interceder por eles. Olha só, amar o inimigo, interceder por eles, é difícil, não é? Se fosse fácil, todo mundo faria. Sua ética não é deste mundo, mas do céu. Para viver, é preciso ter o caráter transformado, a fim de que, com o nosso viver, glorifiquemos a Deus. Então, a base tem que ser o Senhor Jesus, tem que ser o Evangelho de Deus, para que nós possamos ter uma vida transformável, para que nós possamos construir e a nossa construção não cair quando vier a chuva, quando vier o vento ou quando os rios correrem. Amém, meus queridos? Deus abençoe sua vida, sua saúde, seu ministério, suas finanças, e até a nossa próxima aula, se assim Deus nos permitir.